A falta de chuvas e dias ensolarados ligam o sinal de alerta para a aferição da umidade relativa do ar. Mas você sabe o que isso significa? Este especialista explica. A gente sabe que o ar, por exemplo, a atmosfera, ela tem uma capacidade de reter uma quantidade de vapor de água, né? Então, geralmente, cada 100 litros de ar, ela pode se reter até 4 litros. Né? Então, quando a gente fala que está 100% de umidade relativa, né, é quando ela atingiu esse máximo de 4 litros, ou seja, seria 4% desse vapor. Então, a gente observa que durante o dia, principalmente de madrugada e manhãzinha, a umidade relativa está muito mais próximo de 100%, né, por causa das condições do ambiente que favorece isso. E durante o dia há uma expansão do ar e, consequentemente, redução dessa umidade relativa. Então, geralmente, sempre à tarde, nós temos maiores períodos de falta de umidade, por causa dessa expansão do ar em relação à quantidade de vapor, de água que existe naquela atmosfera. A umidade do ar é mais baixa, principalmente no final do inverno e início da primavera. Essas massas de ar seca e mais a falta de chuva, que nessa época chove um pouco menos, aí agrava essa condição de umidade relativa um pouco menor. Para o meteorologista, certas plantações sentirão os efeitos da estiagem. A gente observa que geralmente nessa época tem muitas plantas que estão em repouso, né, ou não estão em produção. Então essas plantas teoricamente sentem menos, tá? Mas algumas hortaliças, algumas outras plantas que estão em desenvolvimento agora, ela perde muito mais água para a atmosfera. Então você tem que ter muito cuidado com ela para ela não desidratar. Então o cuidado que o agricultor tem que ter é nesse sentido, ou seja, pela falta de água que tem na atmosfera, a atmosfera demanda mais água. E consequentemente ela faz com que necessita você estar sempre cuidando de irrigar. É que nem nós, né? Nessa época a gente precisa tomar mais água. Por enquanto não há previsão de chuvas para a região. A gente vê que é uma tendência de manter essa condição que está. A baixa umidade do ar provoca uma série de incômodos. Além de ressecar a pele, ela favorece o surgimento de doenças respiratórias. A Organização Mundial da Saúde considera como ideal a umidade acima de 60%. O estado de atenção é abaixo de 30%. Níveis entre 19% e 22% é decretado estado de alerta. Abaixo disso é considerado estado de emergência. Quando existe essa baixa umidade, as secreções normais que a gente tem no nariz ficam mais ressecadas, ficam mais difícil a limpeza. Aí com isso, acumulando mais secreção, irrita mais, leva a maior obstrução nasal e com isso acontece mais os episódios de sinusite. Hidratar o corpo é a melhor opção. A maneira realmente eficaz da gente combater, né, a secura, né, a falta de umidade é se hidratando, tomando água. E também a gente tá hidratando o nariz também. A gente está usando muito soro fisiológico.